então, vou mandar bala. Bom, pessoal, eu não estou vendo quem já está aí no Meet, porque estou só aparecendo minha tela aqui, mas eu sei que tinha algumas pessoas que talvez não me conhecessem. Meu nome é Joseph, eu sou doutorando do Instituto do Cérebro, sou orientado pelo Diego e co-orientado pelo Adriano, né? E só para contextualizar um pouco, por que eu escolhi o paper. Vocês estão me ouvindo? Sim! Sim. Tá, beleza. Fica muito silêncio aqui. Enfim. Só para contextualizar um pouco por que eu escolhi esse paper, né? Na verdade, eu pedi ao Adriano algumas sugestões. Bom, já faz pouco mais ao redor aí de um ano que eu venho fechando o tema do doutorado voltado para RR, né? Para as oscilações acopladas à respiração no cérebro, né? Que é, assim como o próprio nome diz, para quem não esteja familiarizado, são oscilações que acompanham, né, na frequência do ciclo respiratório e que também estão pareadas em fase, né? Com a fase do ciclo respiratório. Bom, essas oscilações, elas recebem ela recebe boa contribuição da respiração nasal, né? Então, quando de alguma forma, de alguma manipulação, remove a respiração nasal, como, por exemplo, uma traqueotomia, essa oscilação, ela assim, sofre bastante, vamos dizer, consequência, né? É bastante abolida no cérebro, gravemente abolida. Já se sabe que elas existem aí, acho que desde a década de 70, se eu não estou enganado, pelos trabalhos do Adrian. Acho que ele fez trabalhos aí, eu não lembro qual era o animal, não sei nem se era roedor, mas ele fez trabalhos registrando o bulbo olfatório e vendo essas oscilações acopladas, né? E aí, nos últimos anos, foi se entendendo um pouco que essas oscilações, elas existem em outras partes do cérebro, né? Piriforme, que aí é o córtex olfatório propriamente dito, o pré-frontal, especialmente na camada pré-límbica, no hipocampo também, enfim. Bom, e o interessante disso é que são oscilações que em caso de roedores, que são o modelo animal mais utilizado para se estudar as RRs, né, são oscilações que elas, a frequência oscilatória, ela coincide com outras frequências já conhecidas, né, como delta e teta. Quando o animal está em um estado imóvel, ele respira aí por volta de até 4 Hz no máximo, por volta disso aí, e quando ele está em um estado mais ativo, ele vai de 5 Hz até 12 Hz, a depender do animal e a depender da idade e tal, enfim, da situação. Bom, tá, deixa eu me pedir no roteiro aqui. Tá. E uma segunda coisa, assim, essas oscilações, é importante dizer que, embora elas vibrem nessa frequência, elas coexistem, né, com as já conhecidas, a delta e teta. A teta hipocampal, por exemplo, ela coexiste, né? Acho que isso até foi o trabalho do Locke alguns anos atrás. E elas modulam, o segundo ponto sobre elas é que elas modulam beta, as oscilações mais rápidas, né? Beta e gama e suas vertentes aí, né? Bom, discutindo com o pessoal que também trabalha com RR, aí tá a Isabela, a Ana Luísa, o Davi também, a gente tem, aí chega no ponto por que eu escolhi esse paper, né? Tipo, sobre o bulbo olfatório. Na verdade, esse paper ele não fala explicitamente, vamos assim dizer, sobre RR, até porque ele nem resiste à respiração para dizer que é RR, né? Mas ele fala sobre modulação de oscilações no bulbo olfatório, e a gente vem criando a intuição de que o bulbo olfatório, ele tem, assim, uma complexidade, né, de redes inibitórias aí, e como o Adriano falou, ele é gerado gama no bulbo olfatório, e existe e ele projeta para todo o cérebro, e existe uma dúvida sobre, para todo o cérebro não, mas enfim, para córtex piriforme, e aí vai caminho até o hipocampo, vai pelo pré-frontal também. E uma dúvida que existe é como que o RR é modulado e como que essas oscilações mais rápidas também são moduladas, né, sobre o gate dessas informações. Bom, então, sem mais introduções, eu vou partir logo, porque o paper tem aí 7 figuras, eu acho que deve ter umas 5, não sei se são 7 suplementares. Então, deixa eu ver minha ordem aqui. Então, o título do paper, né, o aprendizado, melhora da codificação da identidade do odor com oscilações reverenciadas à fase no bulbo olfatório, né? Eu vou ler aqui o abstract rapidinho. Por favor, se precisar que aumente, vocês me avisam e tal. E se minha internet cair, eu tô com o Telegram aberto também, porque minha internet é meio ruim aqui, ela me trola nas lives aí, então me dê um toque no Telegram, porque aí eu reinicio, faço alguma coisa. Enfim, o abstract, as oscilações no potencial de campo local refletem a coordenação temporal de conjuntos neurais, acoplando regiões cerebrais distantes, controlando janelas de processamento
e oferecendo uma referência para a codificação de spikes através do tempo. No acoplamento de fase e amplitude, o envelope de amplitude de uma oscilação mais rápida é maior em uma janela de fase de uma onda carregadora mais lenta. Aqui nós caracterizamos o Phase Amplitude Coupling, né? O famoso Phase Amplitude Coupling, e o poder de beta e high gamma pela referência da fase de teta, né? No olfatório de camundongos aprendendo a discriminar odorantes. O PAC muda ao longo do aprendizado e o odor causou mudanças no aumento do PRP, né? Que é o Phase, o Power Reference Phase, o Phase Reference Power, um dos dois, enfim, o poder referenciado pela fase, né? O odor causou mudanças no aumento do PRP para odores recompensados e o decréscimo para os não recompensados. A identidade contextual do odor, aqui, a identidade contextual do odor, ou seja, a pergunta, né, se o odor é recompensado, pode ser decodificada através do pico do PRP em animais proficientes em tarefa de discriminação, mas não em animais naivos. À medida que o animal aprende a discriminar o odor, a dimensionalidade do PRP se reduz. Portanto, a modulação do pacote de informação, eu acho que é essa a tradução, referenciada pela fase durante o aprendizado, exerce um papel no processamento primário da olfação. Bom, então, assim... Ô, Joseph, deixa... Não, deixa o abstract aí na tela aí de novo. Certo. Me baixou um pouquinho. Não, eu só quero falar umas coisas bem básicas, mas como a gente tem gente começando, gente saindo, gente mais ou menos experiente, só para make sure tá todo mundo na mesma página, né? Então, tipo assim, tentar traduzir esses termos bem aparentemente técnicos com coisas mais, enfim, intuitivas, né? Então, por exemplo, assim, o Local Field Potential, para quem não sabe, é o nome do sinal quando a gente enfia lá o eletrodo e seria equivalente a esse EEG dentro do cérebro, né? Então, esse sinal, em geral, ele oscila. O que eles falam ali, ó? Então, eu só estou fazendo, enfim, normalmente que a gente tem gente começando o mestrado e tudo mais, né? Então, só para fazer um nivelamento aí, não sei se está todo mundo por dentro. Mas, assim, então, esse sinal geralmente oscila e está escrito aí, refletem atividade temporalmente coordenada de grupos de ensembles, né, de grupos de neurônio. Então, o que você acredita, só para, novamente, make sure we are on the same page, é que para você ver uma oscilação nesse sinal que captura uma atividade elétrica média dos neurônios, você tem que ter uma certa sincronia entre os neurônios, né? Porque você imaginar que se está cada neurônio fazendo uma coisa diferente, o sinal elétrico desses neurônios vão se cancelar. Né? Então, por Coordinated Neuronal Ensembles, isso é quase que uma definição de oscilação. Se você só vai ver algo oscilando no campo, se os neurônios estão coordenados, né? Então, vem daí, né? Acoplando diferentes regiões cerebrais e fazendo esse gating of processing windows. Por que se diz isso, né? Porque, em geral, assim, então, normalmente, oscilações refletem atividades coordenadas de vários neurônios, e a atividade elétrica do neurônio tem a ver até que ponto ele está mais excitável, mais passível de ser disparado, ou está hiperpolarizado, né? Longe do seu disparo. Então, o que o pessoal fala é que, no fim das contas, essas oscilações podem refletir níveis de excitabilidade do neurônio, e se duas regiões estão oscilando, né, em fases, tem uma certa sincronia nessa oscilação, significa que esses neurônios podem ser excitados conjuntamente, né, ou inibidos conjuntamente. Então, por isso que eles falam de gating of processing windows. Então, essas janelas de excitação ou de inibição que essas oscilações dão, iriam permitir esse tipo de processo, né? E a última frase é providing a reference for spike timing based codes. Porque, em geral, a gente fala assim, ó, quando o neurônio está disparando, ele tá mandando informação. Esse é o chamado rate coding. Então, uma célula disparou, ó, avisou alguma coisa, seja lá o que aquela célula codifica. Mas também tem uma teoria de temporal coding que diz que não importa só a frequência de disparo dessa célula, mas aonde exatamente essa célula dispara no tempo. Aí, o que é o tempo dentro do cérebro exatamente? Enfim, não sabemos, tem teorias e tem gente que diz que essas oscilações poderiam ser uma métrica de tempo. Então, vira e mexe quando você vê se uma célula disparou no pico, ou no fundo, ou na ascendente ou na descendente, as pessoas falam que estão usando um código temporal, embora tempo, propriamente dito, seja a fase da oscilação, né? E tá, já gastei muito tempo com esse basicão, mas só para dar uma nivelada, tem várias outras frases, mas acho que eu desisti, porque senão eu vou roubar teu Journal Club. Mas só para fazer um basicão aí, valeu. Valeu. Não, eu achei esse abstract bem denso, na real. Tipo, a primeira vez que eu li, eu tomei um susto, eu precisei ler o PP todo e entender, porque eu achei ele muito denso. Tá, então na realidade, eu vou traduzir a segunda frase também para quem está iniciando, né? Esse Phase Amplitude Coupling, o que ele quer dizer é que é o seguinte, então, se você só olhar para as oscilações,
você tem oscilações de diferentes frequências, ok? E, então, você imagina que você tem uma oscilação mais rápida e uma oscilação mais lenta. Né? Então, por fase, novamente, essa oscilação está no pico, está descendo, está no fundo, está subindo. É a fase da oscilação, a fase do ciclo. E o que acontece é que, às vezes, você vê uma relação que uma oscilação mais rápida, ela pode ser maior em amplitude, ela pode ocorrer mais quando uma outra oscilação lenta está no fundo, né? Então, você tem uma relação entre a amplitude de uma oscilação rápida e a fase de uma oscilação lenta. Esse que é o PAC, né? O Phase Amplitude Coupling, uma relação entre ondas cerebrais de diferentes frequências. Mas, normalmente, desculpa roubar a cena aí, é só porque eu sei que tem gente começando, para dar uma revisão geral aí. De boa, de boa. Tá, então, depois dessa aula, prosseguindo, vou só, acho que alguns pontos que eu sublinhei, não sei nem se são tão importantes, mas que eu sublinhei na introdução, né, que eu achei interessante, é que realmente eu não tinha percebido, tipo, ele faz registros apenas no bulbo, né, e ele estuda processamento nesse nível de bulbo, né, de bulbo olfatório. Então, e o bulbo é uma entrada, vamos dizer assim, primária, né, de uma entrada sensorial primária, ele não tá assim nos downstreams, né. Então, e esse aí se coloca entre uns poucos trabalhos que, de fato, tentam investigar esse processamento desse nível nessa área, né. Como eu falei, eles não entram muito eu falei do RR, mas eles não entram muito no mérito de RR, eles colocam aqui que a ativação rítmica dos neurônios sensoriais olfatórios através da respiração gera uma frequência teta de 2 a 12 Hz. E, enfim, e isso vai em altos... Mas esse é o RR, não é, Joseph? Esse aí é o RR, né? É que tem alguns... Eu acho que aí é o RR, né? É Theta Frequency Respiratory Related. É o RR contra o nome. Porque... exato, né? Tipo... o RR é Respiration Rhythm, né? RR, a gente fala RR, mas... Isso. Tem alguns papers que falam que seria o teta da respiração, porque muitas vezes o bicho respira na frequência teta. Né? Assim, só voltando mais ainda, as diferentes ondas cerebrais, vira e mexe, são classificadas por letras gregas, cada letra grega é uma frequência. Mas, enfim, tem que cuidar que tem uns papers que chamam RR de olfactory bulb theta, ou aí, uma coisa é ter frequência teta, outra coisa é ser o ritmo teta, né? Aquele mais clássico, né? Mas eu acho que é o RR aí, ó, Theta Frequency Respiratory Related. Respiratory Related. É real, é porque, assim, como eles não mediram respiração, eu fiquei naquela se já daria para chamar, tipo, isso aqui é, de fato, mas é real, né? Tipo, eu fiquei nessa duvidazinha, mas é real. Aí, já passando, já existem outros trabalhos que dizem, esse trabalho é sobre aprendizado, né? Então, já existem outros trabalhos que veem que existe mudança no sinal de LFP, né, no sinal elétrico do bulbo com o aprendizado ao longo da experiência, né? Que mais? E que isso pode, talvez, ser resultado, né, desse balanço de entradas sensoriais e corticofugais, né, que entradas que vêm sensorialmente pelo bulbo e também corticofugais, que é aquelas que vêm de outras regiões do cérebro para o bulbo, né, e aí vão modular as atividades aí dos interneurônios e tal. Então, isso é apenas, assim, são hipóteses, né. E, assim, as duas perguntas do paper, que não tem o paper, é se o Phase Amplitude Coupling, né, ou seja, a modulação de frequências mais altas, né, por frequências lentas, né, no olfatório, se ele se altera com o aprendizado, se existe alguma alteração, e se, segundo ele coloca, nessa codificação de informação sensorial, através do poder das oscilações das frequências mais altas, se altera em função da fase do LFP do teta. Isso aí é meio confuso por enquanto, mas eu acho que vai ficar mais claro nas figuras. Então, eu vou partir para a primeira figura, a figura mais metodológica. Mas, basicamente, o que ele está dizendo ali é que seria que a fase... Eu vou ler o paper agora contigo, né? Mas, pelo que eu entendi, o que ele está querendo dizer, então, é que a fase dessa oscilação lenta, onde a oscilação rápida seria maior, muda com o aprendizado, é isso? Se a fase da oscilação lenta... Então, ficou meio confusa essa fase para mim, porque, pelo que eu entendi lendo o paper, na real, ele analisa o poder da oscilação mais rápida contida na oscilação mais lenta, né? Tipo, seria a amplitude do gama ou beta nos picos e nos vales do teta. Seria entendeu? Vamos ver. Mas também só para, enfim, para nós, amplitude, power or energy é tudo a mesma coisa. Quer dizer, tem unidades diferentes, mas na prática, enfim...
Se a oscilação é maior, tem mais boa. amplitude, tem mais power, tem mais energy. Então, phase amplitude coupling e power phase dá no mesmo, né, em termos práticos, digamos. Claro. Tá, então indo já para a parte metodológica, aqui é mais ou menos o setup dele, né? O animal vai identificar um odor, ele é uma tarefa de aprendizado, né? Que ele vai identificar um odor, vai ter uma válvulazinha aqui e a partir vai ter uma fotodiodo para detectar a presença do animal no aparato. E aqui também tem um aparato que vai recompensá-lo com água, né? São animais com sede, né? Ele fala aqui expressamente thirsty, here thirsty mice implanted, né? Enfim. E aí a recompensa é água, né? E basicamente a linha temporal dos trials, de cada trial, é que ele liga uma válvula de odor antes, e aí eu fiquei sem entender um pouco, mas pela suplementar 1 eu consegui entender. Ele liga uma válvula de odor, que eleva o odor a uma determinada concentração, eu vou colocar aqui o suplementar 1 para vocês dar uma olhada. Então, assim, no tempo zero, que é esse tempo aqui, que ele vai abrir uma válvula final, a concentração do odor, ela vai ter uma subida bem mais rápida do que se fosse ele ligando a válvula que sopra o odor, né, só quando ele fosse apresentado. Então, essa é a ideia. Ele liga uma válvula antes, e essa válvula fica soprando para fora, depois ele desaciona uma válvula final, na real, que vai fazer soprar para o focinho do animal, né? E aí o odor é apresentado. Aqui é a área de resposta, ou seja, a ideia da decisão do animal, do camundongo, né, ele dá um bin, ele divide esse período aqui em bin de 0,5 segundos, e o animal precisa lamber pelo menos uma vez em cada bin desse, quando for um odor recompensado, enfim, e aí ele vai ser awarded, né, vai ser recompensado. E a linha de decisão é essa, né? Ele apresenta são 2 odores, um deles ele vai condicionar, né, como fosse positivo, e aí, apresentado o odor positivo, ele lambeu, ele acertou, recebe água. Se ele não lamber, ele erra, não ganha água. Se apareceu negativo, ele lamber, é um alarme falso, né? Também não ganha. E se ele for um negativo e ele não lamber, aí é um correct rejection, né? Ele acerta, mas também não ganha água. Tá, e aqui ele mostra, seria o raw signal, e já ele introduz o conceito de modulation index, né, que aí é a coisa bem metodológica, que aí é o paper do Adriano de 2010, de fato. E aí aqui o raw signal, ele pega essa faixa do raw signal de 1 a 2 segundos. Isso aí é OB, Joseph? É o factory bulb? OB. Tá. Isso, É só o factory bulb. São, inclusive, eles registraram com... Eu até vou colocar logo aqui, eu tinha esquecido, mas... os animais que eles usaram foram, assim, 2 experimentos. Eu estou supondo que ele aproveitou animais de outros experimentos, porque um deles tem esse genotipo aqui, com CRE e tal, e o outro não, né? E aí são 2 tipos de experimento, um com optetrodo e outro tetrodo, e aí tem esses diferentes tipos de odores, né, que foram apresentados, pares de odores, na real, né? E, bom, voltando, então aqui é o raw signal do Google Olfatório, gravado por tetrodos e tal. Aqui o raw signal, ele filtra de 1 a 100 Hz, né? E aqui ele filtra na frequência de θ, coloca 6 a 14 Hz, né? Pois então, esse θ aí para mim é a respiração, ele só está chamando de θ, né? Eu tendo a acreditar que isso aí é o bicho fazendo o sniffing, isso é o RR com outro nome, né? A literatura é confusa, né? Porque às vezes, assim, a gente usa o mesmo nome para ritmos, isso aqui, só pelo formato ali, isso aí não é aquele θ clássico hipocampal que se espalha em outras regiões, né? Só para... Enfim, então o que ele chama de θ para mim aí é a respiração, né? O ritmo respiratório visto no LFP, né? Enfim. Isso. Bom, então aqui o θ, né? O ritmo respiratório, de fato. E aí eles fazem aquela, se eu não me engano, a transformada de Hilbert, né? Que retira a fase de cada ciclo de θ, né? Então vai de 0 a 360. E aqui está demonstrado abaixo, e tira o envelope de amplitude na anotação dele é menos 180 a mais 180, né? Isso varia de autor para autor, né? Mas é de menos pi a mais sim, pi. É verdade. Mas enfim, isso, já vi que na eles mudaram a anotação, então
Mas beleza. Isso... Uhum, eu estava mais tomando pela E, porque nem tinha olhado aqui, na real. Mas, de fato. E aí, eles filtram aqui para as frequências mais altas e tiram o envelope de amplitude, né? E aí, eles geram essa figura, que aí eles já calculam, que essa figura, na real, assim, eles já calculam o Modulation Index, né? E aí me chamou a atenção, porque eu não conhecia muito, e é engraçado, mas pequenas mudanças de Modulation Index, aparentemente, são grandes mudanças, né, de fato, na modulação, porque, pelo menos os valores que ele me apresenta, vai apresentar em seguida no paper, são baixinhos, né, 0,0 alguma coisa, e muda pouco, e você vê uma diferença forte de não, mas isso modulação, aí na minha visual. experiência, isso é alto, né? Se é mais que 1 na 10 na menos 3, já dá uma modulação bem considerávelzinha. É porque esse índice, em teoria, vai de 0 a 1, né? Mas o 1, ele é obtido quando? Quando a oscilação não existe nenhuma fase do θ, enfim, nenhuma fase da onda lenta, só existe numa, ou seja, ela vale 0, 0, 0, 0 e só apareceu num bin de fase. Isso não ocorre, né? Nunca. E ela vale 0 quando não tem modulação nenhuma, ou seja, quando é uma linha reta, no sentido independente da fase da outra, enfim, é que eu não quero chamar de θ, mas tá chamando de θ. Mas, enfim, independente da fase da onda lenta, a amplitude é sempre a mesma, ou seja, não há modulação, né? Então, desvios dessa linha uniforme que geram... Mas esse valor é alto, sim, na prática, né? Porque, novamente, 1 não existe. 1 seria, assim, 0, 0, 0, e existe numa única fase e depois 0, 0, 0, né? Isso aqui, em biologia, é impossível. Entendi. Agora estou entendendo porque que esses valores baixinhos, mas que tô ligado. Bom, e aqui, ele... Na verdade, tipo, são vários ciclos de θ, vamos assim dizer, né? Ele faz um average, né? De 0 a 360, se eu não estiver enganado. Essa parte aqui, essa linha vermelha, vertical, é justamente onde a modulação, onde a amplitude de gama é mais alta nos ciclos de θ, né? E aqui é mais baixa. Seria aqui um pouco ao redor de 100 graus, né? Por aí. Essa figura motor... Não, o ideal é que o autor diga o que é o fundo, né? Então, normalmente isso varia de autor para autor, né? Que para ele, o fundo eu acho que é 0 graus, talvez, né? Olhando a figura lá em cima, mas eu não sei se ele não mudou a notação, né? Mas tudo bem. Mas é boa prática dizer pico corresponde a 180, ou fundo corresponde, enfim. Só para situar. Sim. Ele vai falar de peak through, eu acho. Mas... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Deu um trava aqui de alguma forma. Boa. Porque deu um ruído aqui, achei que tinha cortado. Tá, continuando. Ele mostra mais uma figura suplementar. Essa aqui é a figura que eu mostrei, né, da concentração do se elevando, né, no sensor aqui. E aqui é a suplementar 2, que aí ele cria dados artificiais para mostrar um pouco sobre essa modulação, sobre o poder de gama nessas frequências mais altas, que são moduladas por θ, né? Então, aqui, ele somente para demonstrar, na real. Aqui ele fez um gama e um θ artificial descorrelacionados, né? Não modulados. E aí não existe diferença entre o poder no pico e no vale de θ, né? Não existe diferença do poder de gama, seja o pico no vale de θ. E já aí ele criou outros artificiais de forma que a modulação de gama, que a amplitude de gama seja maior, justamente aí por volta de 180 graus. E aí você vê essa diferença. No vale do θ, o poder de gama ele tá menor se for comparado com o pico. Então, justamente aqui, essa é uma onda modular, né? Artificial, como eu falei, mas é somente para demonstrar essa metodologia, né? Que ele vai apresentar também em outras figuras. Tá. Então, partindo para a figura seguinte. Tá, essa figura é a variância do ângulo do pico no phase amplitude coupling muda à medida que o animal aprende a discriminar os odores, né? Então, deixa eu só abrir aqui meu... Tá. Então, aqui ele selecionou vários trials positivos, ou seja, de odor recompensado, e vários trials de odores não recompensados. Se eu não me engano, esses dados são para um animal, né? Então, ele alinhou esses trials.
E aí, o que dá... Isso aqui é mais ou menos... Não, é de fato essa mesma figura aqui, olhada, essa do Phase Amplitude Coupling, né? Só que olhada de cima para vários trials, né? Olhando de cima para vários trials, né? Então, aqui a modulação forte mais alta, né? Aí por volta de 100. E aí tem os 50 trials para os positivos e os 50 para os negativos, né? Para os não recompensados, em trials não recompensados. E aí a gente vê essa bagunça de modulação nos não recompensados e essa organização nessa modulação nos compensados. Isso aqui é só para animais proficientes, então vale a pena citar, ele faz ele treina os animais, né, e aí o animal ele considera proficiente quando ele tem maior de 80% de acertos em uma janela de 20 trials, eu acho, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho essa informação aqui melhor. Aqui. Behavioral performance was determined naive for proficient when the performance estimated na 20 trial block was naive menor que 65%, né, e 80% maior que 80% para proficiente. Então, esse trial aqui foi do animal proficiente. Deixa eu conferir, mas eu acho que é apenas exato, só para esse dado aqui é só de um animal proficiente e para um desses odores, né, que são 6 pares de odores ali que eu mostrei, então é para um par de odor. Então aqui está ô Joseph, oi. Ele comenta algo nesse negócio de ser bimodal, no sentido, a amplitude do gama é bastante alta numa fase e depois na outra lá de novo, porque aqui é um ciclo só, né, não é que ele está mostrando 2 ciclos, né, então... E ao mesmo tempo ele filtrou, esse gama dele é de quanto a quanto mesmo, tu lembra? Porque eu só tô pensando que você não tem 2 gamas aí, e ele tá filtrando muito largo, sim. E aí tem um gama que prefere uma fase, e um outro gama de uma frequência diferente prefere outra. Me chamou, tá vendo? Essa bimodalidade me chama a atenção, né? Bimodal no sentido tem 2 picos, né? Tem 2 fases onde o gama é máximo, né? Sim, sim. É engraçado, eu não lembro dele ter mencionado isso em nenhuma parte do paper, não, para ser sincero. Eu estou supondo que esse gama aqui, 65 a 95, o comodulograma mesmo, ele não mostra nenhum comodulograma para ver se é um gama único ou se podem ser 2 ilhas de gama, né? Não, acho que ele não entrou nesse mérito, não. Beleza. Não, mas porque eu já trabalhei com dado de OB e não lembro, assim, eu sei que tem 2 gamas no OB, né? A minha dúvida é se ele está capturando esses 2, ou se é um gama único mesmo, da mesma frequência, porque se você filtra largo, pode ser que entre em 2, enfim. Se é um único gama que realmente prefere 2 fases, ou se ele está pegando 2 gamas aqui, tudo junto, né? Mas beleza. É verdade, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Mas, é real que eu não me recordo ele ter mencionado no texto. Ô, Joseph, até agora ele não está separando entre acertos e erros, né? Não, até agora não. Não, até agora não. É somente se o trial foi... Aí são só proficientes, né? Ele vai fazer ele vai comparar ali se o animal... Na verdade, o acerto e os erros, ele compara mais assim, se o animal for naive, pelo menos a nomenclatura que ele vê no texto aqui, tipo, se o animal é naive, ele compara com os proficientes, né? Mas, por enquanto, aqui, esses aqui é só proficientes. Esses dados aqui é só para animal proficiente. Então, é um proficiente independente se ele erra mais que os outros ou acerta mais. Tá. Isso, exato. É só proficiente. Então, assim, esses aí já... Esse aí, né, específico, esse aí já aprendeu a tarefa. Mas, ao longo do paper, ele vai comparar os naivos e os proficientes. Tá, aí, continuando, aqui ele faz... Aqui essa medida, mas é promediado, se eu não me engano, deixa eu conferir na legenda, mas é promediado, é promediado, tenta fez isso, vou falar amplitude, min, é engraçado, ele não fala aqui. Eu acho que, eu tinha lido isso em algum canto, mas enfim, acho que esse dado aqui, ele é promediado disso aqui, desses 50 trials. E no caso, é a modulação, né, para os positivos e para os recompensados, não recompensados, do poder de gama, né, pela fase de teta. E aqui seria somente a amplitude de teta. Então, a amplitude de teta por si só já parece maior nos trials recompensados, né, do que
de teta ou do ciclo do sinal de respiração, né, já aparece maior nos compensados. Isso é a onda, tá, tudo bem. Não, que eu ainda estou implicando com chamar de teta, mas ele chamou de teta, vamos chamar de teta, né? Mas para mim é o RR. Mas então aí seria a amplitude média do RR ou do teta. Então a gente já sabe, então o 180 é o pico da anotação dele, né? Já dá para ver aí. É verdade. Agora, o que eu estou achando interessante é que ele fala, pelo que eu entendi do abstract até agora, ele está vendendo muito esse paper no contexto de organização, de ondas e coisa e tal, e de coupling. Mas assim, a onda não estava nem lá, né? Então, como é que você pode ter coupling se sabe, uma coisa é, entendeu? O theta gamma coupling, ou enfim, o respiration gamma coupling fica mais organizado, fica mais. Mas antes, a onda, entende? O slow, a questão é, as ondas, se não tem um slow wave para tu ter a fase, é meaningless, né? Isso, enfim, essa amplitude aí me leva a ser um pouco crítico se as conclusões não estão muito forçadas pelo fato de que... Forçado. No sentido, sabe, o coupling melhorou. Tá, mas não foi só o coupling, apareceu antes, não tinha onda, não tinha nem como ter o coupling, né? Tem uma diferença entre as ondas ficarem organizadas ou as ondas nem existirem. Nem existir, de fato. E aí entra naquela discussão do gating, porque, assim, não é sempre que se vê RR no bulbo, né? Ou posso estar enganado, não sei, mas do gating do RR, de fato, né? Tipo, enfim, se existe uma modulação, sei lá, que está vindo no bulbo e dizendo se vai ter o RR ou não, né? Controlando o RR. Mas, de fato, isso também eu refleti um pouco sobre isso, eu fiquei, olhei estranho quando eu estava lendo. Tá, e aí partindo para ele fala que, aí ele dá as medidas de modulation index para os trials compensados e não recompensados. Deixa eu só conferir se é sobre esses trials aqui ou se ele expande. Modulation index for trials in my trial number. Eu acho que sim, eu acho não. É sobre esses trials. Essas figuras aqui são sobre esses trials. E aí ele vê que, então é isso que eu tinha comentado sobre a diferença mínima do Modulation Index, que já aparece no resultado uma coisa forte aqui, né, na letra A, por exemplo. Mas aí eu não sei como você falou agora, eu não sei se a prevalência de teta mesmo, né, se vai variar aqui, né, se vai influenciar nessa medida. Mas enfim, dá para notar aqui que... A fase tem que ser... Se você está extraindo a fase, a onda tem que existir, né? Na D eu tenho a impressão que talvez a onda não exista muito bem. Por outro lado, eu devo dizer que o fato de na A a gente ver que de trial para trial a fase de preferência da gama é a mesma, ou seja, os vermelhinhos estão tudo empilhado, na AI, né? Na A2I, um efeito que poderia ocorrer é que a cada trial a fase é bagunçada, mas não quer dizer que o MI seja baixo para cada trial, né? Pode ser que para aquele trial tinha uma modulação, no outro trial também tinha, só mudou a fase preferida. Mas, pelo visto, a própria modulação também é um pouquinho mais baixa que é o que está mostrando na E ali, né? Não é só a questão da fase preferida mudar. Né? Isso. Mas, enfim, mas a minha crítica principal segue sendo... Eu faria como revisor, né? Assim, faz uma análise de controle onde você, nos dois casos, seleciona períodos onde as oscilações têm a mesma amplitude. Isso é algo que o Lucas está fazendo também, eu já fiz, na verdade. E aí está enfim, controlando para a amplitude ser a mesma, ver se tem alguma mudança no acoplamento. Porque senão o paper pode ser resumido o seguinte: quando o bicho aprende, aparece o ritmo. Aí, junto com o ritmo, também aparece o acoplamento. Enfim, é a minha crítica, novamente. Boa. E aqui, e aí, assim, talvez outra forma de ver, né, mas assim, ele mede aqui a variância do peak angle, né, ou seja, o momento, né, o ângulo da fase de teta que ocorre o pico de gama, né, que a amplitude de gama é maior. E aí ele metrifica isso e vê que para os recompensados o peak angle como é que se diz, estatisticamente relevante maior, né. Eu vou jogar logo a suplementar, porque aqui ele fala da evolução dos trials, né, tipo, ao longo que o animal vai aprendendo, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui a legenda. Sim, exato, aqui ele coloca, tipo, 60 trials, e aí ele vai
aqui ele vai metrificar a partir do momento que o animal começa a ficar proficiente, né? Se não me engano, mas se bem que o animal tá... Caramba, acho que ele volta naive. Trials, os bichos continuam naive? Né? É verdade. Deixa eu só na realidade, aqui eu tô me dando conta que eu acho que eu falei, eu tinha uma coisa na cabeça que é o bicho aprendendo e não aprendendo. Na realidade, eu tô viajando, né? Porque o que tá lado a lado são os tipos de trials, né? O S- e S+ é o quê? É o tipo de trial. Exato, é o que era compensado. Não é questão que com o aprendizado apareceu algo, né? Então, a questão que a onda estava lá e não estava lá, dependendo do tipo de trial. Então, é diferente do que eu estava falando. Isso. Mas por que aqui agora no S- a gente vê essa organização e antes no S- a gente, lá na figura principal, não tinha? Então, a coisa que ele tenta vender, eu estava recorrendo aqui à legenda, porque eu não lembrava muito bem, mas pelo que eu entendi, a coisa que ele está mostrando aqui é tipo a evolução de até quando ele começa a ficar proficiente. Então, já tipo, quando ele está naive, e aí a faixa de acerto é 50%. Ah, entendi. Então, antes do bicho aprender, ele cheira full tudo e aparece a onda para tudo. Depois que aprende, só aparece a onda para o recompensado. Exato. Essa é a ideia que ele está vendendo. Eu acho que isso aqui é também só um bicho e também só medida de um bicho para um dos pares de odores, mas é isso que ele mostra. E aqui é a evolução do Modulation Index com os trials, né, ao longo dos trials. Então, em teoria, eles estão bem próximos, não tem muita diferença, e depois que aprende, tem diferença entre o recompensado e não recompensado. Isso. Porque aquela curva do MI na figura principal estava um mais alto que a outra, né? Saquei. Aqui. Exato. É porque aqui eles já estão proficientes, né? Eles já aprenderam. Eles não, ele é um animal único ali. Não, pois aí a outra crítica normal de revisor chato, né? Tu trabalha pra caramba, mas sempre tem um revisor chato, e até que ponto tu tá mostrando um bicho, é uma regra geral que vale para qualquer rato que eu pegar na rua, né? Você sempre tem esse drama, né? Isso aqui é um bicho que tu achou esse efeito, isso aqui é geral, isso aqui é group data, example data. Eu acho que eu não entendi direito a tarefa. É o mesmo bicho, então, ele aí nos primeiros trials desse bicho, ele vai considerar esse bicho naive e ele viu determinados padrões. E aí, depois desses 60 trials, ele considera o bicho aprender a distinguir entre um estímulo em que ele é reforçado e outro estímulo que ele não é reforçado. Isso, exatamente. Padrões, blá, blá, blá. Tá, beleza. Isso. Obrigada. Bom, tá. Aí, sobre essa coisa do group data, o que vai me incomodando ao longo porque, assim, são dois experimentos com duas linhagens diferentes de camundongo, e, assim, por exemplo, aqui ele mostra só um animal, né, dados de um animal, desses 50 trials, e aí, ao longo do período, você vai vendo que ele vai escolhendo alguns experimentos para mostrar, e, às vezes, em alguns momentos, quando ele expande isso para o grupo geral, total, todos os experimentos, todos os animais, né, isso me parece mais duvidoso, sabe, é diferente. Mas, enfim, eu também não sei se a coisa estatística é isso, eu não entro muito nesse mérito. Mas, bem, continuando, aqui foram dados de uma sessão, né, vários trials para um animal, e aqui ele expande essa análise tanto para os acertos quanto para os erros, né, os naive e proeficiente. Esses dados aqui são em relação a um dos experimentos, ou seja, um par de odor, é bom falar, e aí ele mede isso para modulação teta-beta e teta-high gamma. Então, deixa eu ver como é que eu explico aqui. Esses aqui são diagramas de distribuição acumulada, né? Cumulative Distribution, alguma coisa. Enfim, de probabilidade acumulada, né? E aí, eles... eu não sei se todo mundo está, assim, tipo, familiarizado com esse gráfico, mas, basicamente, significa que aqui no eixo X, ele, por exemplo, ele mede aqui o Modulation Index médio, né? E significa que quanto mais, por exemplo, se você pegar do dado todo e colocar, sei lá, e pescar esse ponto aqui, você vai ver que a probabilidade de cair, por exemplo, para os proficientes, por exemplo, vai ser maior, a probabilidade da média do Modulation Index vai ser maior, né, para esses proficientes, em comparação aos naive.
Mas, enfim, ele compara os naivos proficientes e dá para perceber que, assim, se bem que cada ponto aqui, ele não deixou muito claro, mas cada ponto desse aqui é um animal. Então, existe essa curva aqui dos proficientes, ou seja, os proficientes, a probabilidade de proficiente ter um modulation index mais alto é maior, né? Para a modulação de teta e beta, e para a modulação de teta high gama, também existe esse shift nessa curva em relação aos outros, né? Essa seta azul e vermelha, deixa eu conferir, mas eu acho que diz respeito ao modulation index acho que é a média modulation index desses dados aqui. E aí ele faz a mesma coisa para o peak angle, né? A variância do peak angle, na real. Então, para o teta beta, assim, existe a concentração vamos dizer, a probabilidade do peak angle ser maior para os trials proficientes recompensados, né? Assim como também teta high gamma. Existe essa curva aqui. Ele colocou, para esse experimento, ele disse que essas diferenças foram todas, se eu não me engano, todas foram estatisticamente relevantes, né? Então... Agora, é estranho aquelas flechas ali, né? Então, aquelas flechas representam aquela seção experimental lá em cima, só que parece não condizer com as curvas de probabilidade cumulativa mostradas, né? Só isso. Essas duas, pois é, né? Não tem nenhum, tipo, pegar aquela seta vermelha, não tem nenhum correspondente. Não tem nenhum ponto ali, não tem nenhum bicho ali, não tem nada, né? Que estranho isso aí. Pois é, eu tô entendendo, porque eu acho que cada ponto é uma média vamos dizer, de todos os trials desse animal, né? Tipo, eu não sei se mas aqui não foram todos os trials, né? Aí eu não sei se poderia estar mais alto aqui, por exemplo. Talvez a probabilidade é por... a probabilidade seria para todos os valores e o ponto é a média, mas a probabilidade é construída sobre cada trial. Isso. Tá. A probabilidade então, a linha contínua representa os diferentes valores para cada trial e a bolota é a probabilidade média. Saquei. Isso. Então, provavelmente... A média por animal, né? A média por animal, mas esse cara aí contribuiu com vários pontos, só tá plotando a média dele aí, né? Exato. Aquela coisa, eu acho que isso aqui foi a coisa do melhor exemplo, né? Na realidade, eu acho até que pode ser que seja mediana, né? Porque cai exatamente em cima da curva. Porque às vezes a média não existe no dado, né? Se tem um valor 10 e um valor 20, a média é 15, não tá nem no dado. Enfim, 15 pode ser que seja mediana. Mas tudo bem, só porque caiu bem em cima da curva, eu tô desconfiado que seja mediana. Entendi. E, bom, aí eles expandem e fazem o histograma aqui, de fato, é para todos os experimentos, todos os animais, eles fazem uma média geral, né? Do MI, do Modulation Index, e do Peak Angle Variance, né? E, na real, que, assim, até ele cita na legenda que a única diferença significativa, de fato, tanto entre proficiência, quanto tipo de trial, né, positivo ou negativo, ele acha no peak angle do teta high gamma. Tá, mas olha como tá. Volta aí, Joseph, nesse gráfico. Então, o gráfico de barras é o grupo, né? A população dele, né? Antes a gente... Isso. Não tem que ter diferença entre S mais e S menos aí no H? Olha, tá tudo igual aí, né? Não tem... não, peraí. Exato. Não. Na verdade, são... Porque o que ele mostrou até então é que, enfim, a modulação seria... Tô pensando aqui, cadê o resultado? É para comparar o vermelho com o azul, é só porque não tá lado a lado, é por isso? E o vermelho tá mais alto que o azul. No EXP2, mas não no EXP1. Isso. Exato. Tipo, deixa eu me situar, porque é muito dado aqui também. O que ele mostrou, vamos pegar as cores mais fortes. O que ele mostrou no exemplo é que, para um bicho proficiente, quando S mais é o que mesmo? É o odor recompensado, é isso, né? Isso, odor quando recompensado. Quando é sampling, S deve ser de sampling, talvez. Quando é sampling do odor recompensado, tu tem mais acoplamento entre teta e gama.
Então, o vermelho mais forte tem que ser maior que o azul mais forte, que é o exemplo, que é aquelas flechinhas que ele botou ali, que é todo o exemplo para cima que ele está mostrando. Só que a questão é, aquela barrinha vermelha, e isso aí é o experimento 2 ou 1 que ele mostra, sabe? Qual, desses aqui? Esse que ele mostrou para cima, o exemplo, porque agora eu tô vendo que tem EXP1 e EXP2. Ah, esse aqui é o EXP1, aqui, ó. Aqui é o 1. Mas aí, se tu olhar no Group Data do EXP1, para Theta High Gamma, ali, então eu estou no canto inferior esquerdo, esse vermelho, eu não sei se vai dar estatisticamente maior que o azul, né? Assim, a média está um pouquinho mais para cima, mas tem muito overlap entre as barras de erro. Então, se o troço não é nem estatístico, tu não tem nem que mostrar, não tem nem que contar a história, né? É verdade, assim, e de fato, ele, tipo, esses três aqui, não, esses dois especialmente, não deu nada estatisticamente relevante, sabe? Não deu diferença. O XP1 aqui é só, assim, talvez seja o melhor exemplo, mas o XP1, ele é composto por esses, deixa eu ver aqui, por esses aqui, né? O XP1 são esses três odores aqui, ele só está mostrando nessa figura só esse aqui, o APE-B XP1, que é esse aqui. Ah, tá, mas o X aqui é só porque muda a coorte de bicho, é isso? Mas o experimento é o mesmo, ele chama de XP1 e XP2 porque são bichos diferentes. Exato. Mas no XP1 tá composto, aí ele diz, tem mais outros dois odores, né? Aqui ele só tá mostrando um deles. Um par de odor, né? Tudo bem, mas a questão toda é essa, se... Eu senti falta de essa barra vermelha, no de baixo, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, ele quer dizer que tem uma certa especificidade para teta-gama coupling e não para teta-beta coupling. Então, ele está botando esse teta-beta, bom, não sei, mas a questão é se esse vermelho é maior que esse azul estatisticamente, porque se não for, não adianta tu mostrar o exemplo se no grupo tu não tem o resultado, né? Enfim, e para o lado é a variância da fase. Peak angle seria o ângulo é igual a fase, são sinônimos, seria a fase da oscilação lenta, aonde a amplitude é máxima. Então, é o pico da amplitude, né? Qual é a fase do pico da amplitude, né? Só para deixar claro, o que é esse peak angle. Então, quanto menor a variância, costuma que trial a trial, costuma preferir sempre a mesma fase. Eu só estou sentindo falta da estatística aí, não? Pois é. Assim, eu não sei, poderia ter colocado os asteriscos. Aqui ele colocou como se essas diferenças todas essas aqui deu estatisticamente relevante. Esse é diferente desse. De fato, o peak angle é menor, né, nos proficientes positivos em comparação aos proficientes negativos, né, dos odores não recompensados. Também deu diferença entre, tipo, entre odores também, né? Essa é a diferença desse, essa é a diferença. Dessa figura aqui, todos deram diferença, todas essas comparações deram diferenças relevantes. Mas as outras ele deixa... É difícil de acreditar, né? Tem várias com overlapping aí, com barra de erro. E também outra crítica é que ele passou a figura inteira comparando azul forte com vermelho forte, e aí não plota eles lado a lado, né? Peraí, mas então, promover uma comparação que aqui você não põe lado a lado? Coisa exato. De verdade. Isso me incomodou, real. E que tu está dizendo que é estatístico, eu acredito em ti, mas onde é que pegou essa informação que essas diferenças são para valer? Ele colocou no... Bom, deixa eu ler rapidinho. Vamos ver aí, deixa eu ver aí. Bar graph display... não tem nenhuma estatística na legenda ali, né? Ah, tá, a legenda continua. Falha a minha. A legenda exato. Página. Isso. On a even proficient ranges, mais menos eventos for vários. Ele faz o GLM, né? Produziu diferença significativa para o pico angle variance de teta high gamma, para S+, S-, e para interação também, como eu falei, né? Entre S+, S- e proficiência. Aqui ele achou diferença significativa para teta beta, nesse caso aqui, mas ele disse que não deixa eu ver, para teta beta, for S+, S- e experimento, né? E para interação entre S+, S- e experimento. Tipo, eu estou imaginando que é entre experimentos, né? A diferença significativa. Mas enfim, o significativo é só na variância, então, na fase preferida da oscilação. Então, não exato. Que é mais ou menos, remete ao título dele. Ele não fala que aumenta, né? Ele fala que se organiza, uma coisa assim, né? Isso,
E, tipo, ele coloca aqui, né, peak angle variance of back changes as the animal learns to discriminate organs. Tipo, ele só vai no peak angle, né, na figura. Beleza. Mas... Tá, então, o resultado é para essa variabilidade das fases preferidas, né? Isso. Só confirmando o que você explicou, mas só confirmando se está de certo. Então, o peak angle é o momento da fase, né, do ciclo mais lento, que a amplitude é mais alta, não é isso? Isso, a amplitude lá. Da rápida é mais alta. Sobe essa figura aí. Aí, ó, lá na C, por exemplo, o peak angle vai ser, sei lá, 90 graus aí. Ah, certo, tá, entendi. Tá, é isso mesmo. Bom, e é o que está mostrando ali no F, né? O F, inclusive, é um histograma circular, que é o símbolo do laboratório, vou até mostrar. Mas ele mostra as contagens, quais são os ângulos preferidos, né? Então, não tem nenhum ângulo preferido, tinha que dar um redondinho preferido, desculpa, uniforme, né? Uma distribuição circular uniforme. Se é sempre o mesmo ângulo, tu tem um pedaço de pizza aí que todo mundo prefere aquele angle, aquele intervalo. Aí tá dizendo que o vermelhinho tá mais concentrado do que o azul, né? Acho que é azul ou roxo, sei lá. Isso, é o azulzinho. Bom, e aí partindo para a próxima, bom, e finalizando a figura, né, a ideia é que o peak angle variance, né, à medida que o animal aprende, né, o peak angle variance ele reduz, né, então, à medida que o animal aprende a discriminar odores. E aí, na próxima figura, aqui ele vai mostrar, deixa eu ver só, o PRP aumenta, né, para trials S+, né, recompensados, e diminui para os trials não recompensados à medida do aprendizado, né. E aí o PRP, como é que ele mede, né? O PRP é justamente o poder, a amplitude da oscilação mais rápida, né, que é o beta ou gama, referenciado pela fase de teta, né. Então, ele vai medir aqui, no caso, por exemplo, a amplitude de gama nos picos de teta e nos vales de teta, né. E aí essa figura eu até pôs antes, na suplementar 1 metodológica. Deixa eu dar um zoom aqui. E aí, aqui ele mostra um trial, né? E aqui, essa barrinha preta significa quando ele começou a entregar o odor para o animal. E aí, quando o odor se faz presente, dá para ver essa faixa aqui, teta forte, né? Relativa ao ciclo respiratório. E essa gama intercalada, né? E aí, eles expandem esse segundo de 1 a 2, e aí dá para ver esse comportamento aqui, né? Nos picos e nos vales, né? Os picos de gama contidos no ciclo teta. Né? E aí, aqui, aí aqui ele... Deixa eu botar aqui. Aí tem mais uma crítica também, né? Eu sou o rei das críticas. Mas até que ponto a gente está vendo, esse é um gama mesmo, ou tem a ver com o wave shape da onda? Esse é um buraco mais embaixo, mas às vezes, quando as coisas são não sinusoidais, tu pode criar, enfim, componentes que não necessariamente são oscilações genuínas, né? E lembrando daquela primeira figura onde tinha o raw signal, a onda apareceu toda quebrada, toda erradinha, né? Então, enfim, volta lá naquela figura do raw signal, na figura 1. Vamos ver se a gente consegue enxergar um gama ali. Não mais, Não é difícil. Aí, ó, dá um zoom aí, né, no raw signal aí. Então, será que o que ele chama de gama não é só aquele double peak? Não, para baixo, na que tem o zoom. Sim, tá, desculpa. Aí, ó. Cadê o gama aí, gente? Cadê o gama? Então, até que ponto a gente está vendo um gama ou essa onda toda estranhoide que na decomposição espectral tem elementos de gama, mas não quer... Ou enfim... Estou entendendo minha crítica, até que ponto o cara tá vendo gama, tá vendo uma onda muito doida aí, toda robocópica aí, que na hora de filtrar tem um gama por decomposição de Fourier mesmo, né? Mas, sim. Bom, é isso, né? Na hora que tá acendendo, não parece que tem uma oscilaçãozinha de alta frequência? Na hora que tá subindo, acendendo. Eu vejo coisas, tipo uma orelhinha de gato ali, né, que eu tô vendo, né? E será que esse é o gama? Ai, gente, eu vejo rabiscos. O que vocês acham que é um gama? Eu que não entendo. Dá um super zoom aí numa orelhinha dessas aí. Eu não sei quanto zoom aguenta também, né? Vamos lá. Não, mas eu digo assim, o que seria um gama ideal? Ó,
Vamos fazer conta. Pera, tá. Mas, ó, então, peraí. Então, considerando que esse sobe e desce aí é um gama, não vai dar para estimar a frequência, né? Porque o gama dele é perto de 90 Hz, né? Será que se entende, uma coisa é uma oscilação sustentada, outra coisa é o formato da onda meio doida, que lembra um gama, mas não é necessariamente um gama. É um buraco mais embaixo, tá? Mas tá me ocorrendo até que ponto tem gama aí mesmo, ou tu tá vendo uma onda muito doida, enfim. Mas e lembra que era no pico? Ó, lembra que era no pico? 180 graus é o pico? Ah, então não é. Mas era no fundo, né? Por isso que é bom saber a fase, para saber onde procurar o gama. Sim. Eu não posso nem opinar muito se isso é gama ou não é. Já vi que tem distorção de fase na filtragem. Olha só, olha outra treta aí, né? Olha esse pico do teto e olha onde está o pico do... Eu não sei se estou viajando, mas eles não estão alinhados. Acho que ele está usando um filtro que dá distorção de fase aí, não dá? Você acha que dá um phase shift? Pega esse 6 a 14, olha para o IF. Olha o 3 e o 4, não tem nada a ver. Olha o 3 em romano e o 4 em romano, não encaixa. A fase e a voltagem do tetafiltrado também não bate. Tá mal. Tá estranho. Tá vendo que o pico do tetafiltrado não bate com o pico do RAW? Mas se tu filtrou do RAW, tem que bater, né? Que filtro é esse que tu tá usando, que tá distorcendo? Então, já tem um... Deixa eu ver se dá para comparar melhor aqui, né? Não sei se... Não... Enfim. Olha aí, ó. Não bate, né? Tem algo de estranho no reino. E mesmo, cadê o gama, gente? O gama, ele era preferido, era no fundo, né? 90 graus é o fundo para ele, então vai aonde está o fundo do teta, e cadê o gama, velho? Eu não vejo o gama aí. Ou é essa orelhinha aí, né? Mas aí não sei se é um gama ou é um formato muito doido desse outro processo aí. Então, assim, tem uns buracos... Mas é no fundo... Diga. O gama é no fundo do teta? Eu achei que tinha sido no pico, mas... Mas a gente não concluiu que 180 graus... Depende do que ele chama de 180 graus aí, né? É verdade. Porque eu sempre... Aí, ó, olha na onda média, 180 graus é o pico. Só que aí se tu vai no C, que mostra onde o gama é máximo lá um pouquinho depois do fundo. Então você tem que ir um pouquinho depois do fundo, um pouquinho depois de 90 graus e procurar pelo gama no raw signal. Eu não consegui enxergar um gama ali, mas... Enfim, tudo bem, é só tô dando uma de chata. Tá meio bizonho mesmo. Porque no fim das contas, esse paper pode ser o seguinte, que é um resultado massa por si só. Mas o bicho, no início, o RR, né? Ele chama de teta, mas eu chamo de RR. No início o RR aparece para todos, depois o RR tem seletividade pro odor recompensado. O que é massa por si só, mas aí eles estão vendendo uma história de RR gama coupling, que eu não sei se é um gama genuíno ou é fruto do RR ter esse formato muito doido aí, que não é um formato sinusoidal. E aí entra umas questões de análise de sinal aí. Mas só isso, tá? Vou ficar quietinho. Pode crer. Tá. Daí... Bom, então, depois disso, ele só voltando aqui da linha do pensamento. Pronto, ele colocou esse trial de exemplo aqui, né? Colocou essa modulação que é meio duvidosa, a gente está vendo. E aí, aqui, aí o coelhinho, na letra B, ele faz... Aí, ó, olha o coelhinho aí, esses dois picos. Eu acho que o gama dele é o coelhinho. Esse aqui, né? Tô achando. O coelhinho foi ótimo. Pode crer. E aí, na letra B, ele coloca... Deixa eu ver qual é a legenda mesmo aqui. Mas... a letra B é o waveform do teta, né? Somente durante a estimulação do odor. Durante um segundo aqui, né? E aqui ele faz a decomposição de fase, né? Do teta. Na letra C, ele... É estranho não estar oscilando ao redor de zero, né? Esse teta aí, esse é o sinal filtrado, né? Mas... É verdade. Aqui, ele colocou já em microvolts, acho que tá... Ele só filtrou e deixou aí, né? Mas se filtrou, tem que estar ao redor de zero, não faz sentido estar ao redor de 9. Ou será que é um envelope de amplitude? Esse pode ser um envelope de amplitude do gama, talvez. Não sei. Mas se é sinal filtrado, se você filtra e não inclui o zero, tem que oscilar ao redor de zero.
necessariamente, se você filtrou. Né? A menos que seja envelope de amplitude ali. Ele coloca Theta Waveform during other simulation, e no 2 o Theta Phase extracted with Hilbert Transform, né? É muito doido, cara. Você só tem algo que não, enfim, cara. Se você filtra e não inclui o zero, o sinal tem que oscilar ao redor do zero, porque você removeu o DC, né? E no fim, eu não sei se ainda se mantém a unidade de microvolt ou... Mas é vezes 10 aí, alguma coisa, não? Vezes 10 a quarta, né? Vezes 10 a quarta, eu acho. Mesmo assim, pior ainda, né? Bom, já partindo aqui para C, Bom, aí ele faz esse wavelet power da oscilação mais rápida, né? E aqui é o timeline mesmo do experimento, e aí, quando o odor se faz presente, né, um pouco tempo depois, existe uma diferença entre o poder no pico e no vale do θ, né? O poder de gama no pico e no vale do θ. De gama, eu falo gama, mas frequências mais altas, né? No pico e no vale do θ. E isso aqui é somente para esse trial, e isso aqui, se eu não me engano, deixa eu conferir de novo na legenda, porque ele muda bastante, mas isso aqui é no C2, isso aqui é averaged em uma sessão inteira, né, com vários trials de S mais e S menos, né, de recompensado e não recompensado. E aqui ele está dividindo pela natureza do trial. E aí dá para ver que no trial recompensado ele se diferencia bastante do poder de gama em relação aos não recompensados, né? E o pico, na real, né? O vale, eles não se diferenciam muito aqui no não recompensado, mas o pico dos recompensados. Bom, aqui eles expandem esse resultado para... Aí deixa eu olhar de novo, porque ele muda para cada... Tá, já vi aqui. Isso aqui é para cada par de odor. Não, desculpa, para um par de odor, todos esses resultados. De novo, uma distribuição de probabilidade acumulada, né? Para um par de odor. E aqui, cada ponto desses são os animais, né? E pelo par de odor aqui, uma coisa que me incomodou é porque pelo par de odor que ele colocou aqui, aqui são cinco pontos em cada traço, né? Seria a média para cada animal, e nesse par de odor, pelo que ele tinha dito nos métodos, para esse par de odor, são 6 animais, que é justamente esse par de odor aqui, que eu vi aqui na legenda, são 6, então ele colocou só 5, mas, enfim, e aí tem essa diferença entre, aqui ele compara nos vales, né, e aqui nos picos, de naive proficiente, com relação ao poder no pico, né, poder de gama nos picos e poder de gama nos vales. E aí... Esse PRP, no fim, está medindo a diferença entre a amplitude no pico e no vale, é isso? Esse PRP? Como é que essa métrica... Assim, pelo que eu estou entendendo, ele faz não, mas tem um PRP para o pico e um PRP para o trough, então eu estou meio boiando. O que quer dizer PRP? Tipo, ele mede... PRP me incomodou muito essa nomenclatura, porque o que quer dizer, assim, Phase Reference Power, né? Poder referenciado pela fase, né? Que seria, tipo, a amplitude de gama, a métrica da amplitude de gama nos picos e nos vales do θ, né? Nesse caso, no pico, então, a amplitude de gama aqui, por exemplo... Pega esse wavelet aí a medida do wavelet para os picos do... Bom, ele chama de θ, tudo bem, e para os fundos do θ. Então, Isso. É uma medida de power, no fim das contas. Só que é um power para uma fase restrita. Tá, eu achei que ele ia criar uma métrica computando a diferença entre o peak e o trough, mas não é nada disso, tanto que tem um PRP para o peak e o outro para o trough, né? Isso. E ele vai, esses PRPs diferentes, ele vai quantificar ao longo do paper aí, para o pico e para o vale. Ele vai vender a ideia de que o pico, a diferença no pico é bem mais relevante, né? Mas, bom, e aí, já entrando nessa parte, aí, o azul naive proeficiente, existe uma diferença entre eles, né? Os picos no proeficiente, eles se mostram maiores, né, de forma geral, do que nos animais naive, para os dois tipos de trial, né? Recompensado ou não recompensado. E a diferença de proficiente do recompensado e proficiente por não recompensado é bem mais forte do que a diferença
do naive recompensado por não recompensado, né? Isso se falando de pico, né? Não, de poder no pico, poder de gama no pico, não no vale. Então, essa diferença aqui dos dois vermelhos por exemplo, um aqui está girando, vindo de 0 e vai até da distribuição, né? Vai até 20, e aqui dá um shift para trás, né? Ou seja, diminui esse poder, né? Agora, uma coisa que eu tive dúvida é por que o Waverly está negativo, o poder dá negativo, mas eu fiquei meio em dúvida com isso depois, mas enfim, se é uma métrica de comparação, não sei exatamente qual é a referência, mas... E aí no Vale ele vê uma diferença mais tímida, né? Mas tá em escala logarítmica aí, ó. É decibel, então logaritmo, se for menor que 1, dá negativo, né? Tá vendo? Sim, claro. O decibel é 10 log 10, né? Em vezes 10 log 10 da tua medida. Então, algo entre... O decibel de 0 é quando for 1, né? Esse algo menor que 1 dá negativo, né? É aquela função logarítmica, né? Entendi. Não tinha pensado nisso. Sobre isso aqui, ele colocou como se todas essas diferenças eram significativas. Tanto essas diferenças dentro de tipo de trial, né? Quanto essas anti-trial, né? E embora seja mais tímida no Vale, ele também vendeu que para esse caso aqui deu significativo. E aqui eles expandem o resultado para o grupo. Aqui, de fato, tá todos os experimentos, né? Todos os pares de odores, né? São 6. E aqui ele faz uma média para todos os animais e aquela coisa toda. E aí ele, de forma geral, ele vê diferenças maiores para os picos, né? Se for comparar com a diferença de poderes de gama para os vales, né? Então, ele continua até avaliando os vales no resto do paper, mas ele dá uma priorizada no pico em alguns momentos, para salientar essa diferença, né? A diferença do poder de gama nos picos é mais relevante do que a diferença nos vales, embora em alguns casos isso ainda se faça presente. E uma comparação... E uma comparação básica, e uma comparação mais básica, similar a essa, mas simplesmente medindo a amplitude do θ para cada caso, né? Porque ainda tem aquela dúvida, que é aquela suspeita lá da figura 1, que mostrou que, enfim, o ritmo, enfim, vamos chamar de θ, como eles chamam, mas a amplitude do θ parecia diferente, dependendo do tipo de odor, né? Então, ele não chega a comparar explicitamente, ele fica só no gama mesmo. Porque, enfim, segue o meu maior ponto, né? Se esse gama é oriundo do fato de existir ou não o θ, né? O ritmo respiratório, isso poderia ser visto aqui, né? Mede o θ, faz umas análises parecidas mais para o θ, né? Porque vai que isso tudo é secundário ao θ existir ou não. E lembrando que o θ é o meu RR, né? Não é o θ hipocampal, né? Sim. É verdade. Poderia ter essas análises aí, porque ficou essa dúvida no ar. Bom, então a ideia dele nessa figura né, que a diferença do poder de gama, da amplitude de gama nos picos do θ, né, referenciado pelos picos de θ, é maior do que nos vales, e que isso aumenta à medida que o animal vai aprendendo, né? Ele aumenta para os positivos e reduz para os negativos, ou seja, parece que está acontecendo algum reforço, né? Em um caso que aquele odor, aquela decisão é relevante, ou vamos dizer assim, uma atenuação quando não é relevante, né? Isso que dá para depreender. Então, mas tipo assim, deixa eu ver se eu entendi direito. Esse S negativo proficiente, eu não entendo por que ele chama de proficiente, porque na real ele não está sendo condicionado, ele só está sendo exposto a um odor. Não, mas ele aprende que então, ele aprende que não tem que fazer a resposta. Tinha uma figurinha lá no início, lá. Não, mas ele leva um choque? Não, ele não aprende a não emitir. Aí, ó. O S menos é quando aparece o odor B e ele tem que aprender que se não lamber, ele ganha água, né? Se não lamber, ele ganha água? Não, ele não ganha água se ele não lamber. Olha ali, odor B, correct rejection, vai mais para a direita, ver se não tem uma aguinha ali.
Ou não tem Não, mesmo? ele não ganha água. Não tem, não. Ele não ganha. Viu? Não ganha. Ele não aprendeu nada, esse bicho. O que essa barra tá descendo? Mas então, ele diz que ele diz a ideia. É uma dúvida também que me gerou logo quando eu olhei. Eu digo, tá, mas ele recebe alguma punição ele recebe uma recompensa, né, por não lamber corretamente, né, o correct rejection, mas ele vende no paper como se, tipo, o ganho para ele é a economia de energia de não estar lambendo, né? É isso que... Tá. Mas... Essa foi boa. Ganha descanso na vida. Ganha não ter que fazer escolhas, não é mesmo? Quem não quer não fazer escolhas? Exato. Eu acho que ele não está aprendendo nada e que essa barra DC... Vamos destruir o paper. Então, o que acontece é que no início ele lambe geral, que a gente está vendo ali no raw signal, nada mais é que uns artefatos de lambida, e esse é o gama. Tá. Pois é, poderia ser que ele lambe para sempre, né? Mas ele mostra a figura lá na frente que mostra de fato que ele para de lamber quando em trials não condicionados, sabe? Em trials, desculpa, não recompensados. Mas é o que eu estou falando, ele para de lamber, para de aparecer o artefato, e por isso que tu não tem o gama, porque o gama é o fruto do movimento muscular que o bicho está fazendo lambendo, é um artefato de lambida. Como é que tu prova que isso não é? Mostrando os trials corretos e errados, né? Mas eles não fizeram essa análise, fizeram? Saca? Tu tem que controlar... Cara, eu seria um revisor muito chato para esse paper, porque eu tô vendo um monte de coisa que pode ser. Em geral, assim, a regra geral é a navalha do Okan, né? Se tem explicações mais simples, tu fica com a explicação mais simples, né? Então, eu estou fazendo um monte de coisa elaborada que eu fico me perguntando sempre, quando eu leio paper, se não tem uma explicação mais simples para essa coisa mega chique. A maneira como eu estou contando a história é chique, né? Mas será que precisa ser dessa forma? Ou tem uma explicação mais simples? Mesmo artefato de lambida, né? Que gera aquela, enfim... Não sei, mas também estou dizendo que não é, não estou dizendo que ensinem que só levantando a poeira. Estou pela treta. Não, eu acho que talvez tenha... Eu acho que talvez tenha um quê de aprendizagem, porque é isso, o grupo que é condicionado, ele vai passar a lamber mais, né, e tem mudanças de sei lá o quê. Ah, tá, entendi, pode ser só a lambida mesmo. Mas o grupo que não lambe também pode ser que ele... Tá, o grupo que lambe pode ser que ele também aprendeu a associar esse odor com alguma coisa. Então, tipo, voltando para a respiração, né, que eles não coletaram a respiração, mas pode ser que o fato de ver um odor que é pleasant para ele, aprazível para ele, faz com que ele respire ou ele explore esse odor de forma diferente. Também pode ser... pode estar acontecendo. Mas, enfim, ele vai comparar um pouco, ele não vai medir os corretos e os incorretos, ele não vai mostrar os corretos e incorretos, mas ele vai fazer uma decodificação, ele vai montar um decodificador, né, e vai mostrar o comportamento desse decodificador com os corretos e os incorretos. Bom, vou mostrar que vai ficar melhor. Mas, assim, esse paper me gerou essa preocupação depois, né? Depois não, logo quando eu comecei a ler, eu já fiquei preocupado sobre essa coisa do reforço, né? Tá, e aí, aqui, é uma coisa que eu acabei não citando até então, mas ele fez o seguinte, porque ele cita em vários momentos do paper que, na verdade, o animal ele está aprendendo a identificar uma recompensa e não a discriminar o odor de fato, né, a consistência química do odor, né, a composição química, mas se uma parada é relevante ou não para ele. Então, o que ele faz aqui é ele inverte a valência dos odores. Né? Então, aqui ele dá exemplo de alguns trials com ele de aprendizado, né, ele é naive proficiente, né, e aí esse odor aqui é o positivo, o reforço positivo, e esse aqui é o recompensado e não recompensado. E aqui ele mostra dois exemplos do revertido, né? Ele inverte os odores, inverte a valência aqui, e aí ele reaprendendo, né? São sessões posteriores, e ele reaprendendo enfim, a valência, a atribuir as valências.
E aqui ele mostra o que acontece com esses picos, né? Com peak theta phase reference na power. Esses poderes de frequências mais altas referenciadas pelo pico. E aí aqui ele mostra esses odores aqui, considerando esses odores aqui recompensados e esses aqui não recompensados, né? Então aqui vai dar essa diferença. Os odores positivos vai ter o pico, né? Que é justamente essa medida aqui, né? Esse pico. Né? O pico e aqui ele já está todo proficiente, né? Isso me causou um pouco de confusão, porque eu acho que poderia usar outras cores. Aqui está naive proficiente e aqui está os tipos diferentes de valência de dois. Mas, enfim, aqui ele está já aprendido, né? E aí são 3 experimentos diferentes, e aí ele mostra que deu resultados significantes para os 3. E aqui ele inverte, isso aqui é para modulação teta-beta, né? E aqui ele inverte, e depois do animal atingir proficiência, ele vê que, invertendo também o poder de teta-beta, né, referenciado pelo pico, também muda, né, também se altera. Todos deram relevante. E aconteceu o mesmo com o raio gama, né. Ele fez e inverteu, ou seja, o animal ele está identificando, na verdade, ele não está ligando muito se mudou, sei lá, acetofenona, como ele fala, e iso alguma coisa. O negócio dele é a valência do odor, né. Bom, aí agora eles passam para agora eles entram no detalhe de codificação, né? Deixa eu ver aqui. Então, ele faz assim, o achado que o power do LFT, do LFP, né, referenciado pelo pico da oscilação teta, aumenta para os trials recompensados, diminui para os não recompensados, quando o animal aprende a diferenciar os odores, né, naive versus coeficiente. Então, isso levanta a questão se existe um reader no drawstream, né, e aí o reader no drawstream ele referencia como, sei lá, um núcleo, sendo, sei lá, o hipocampo, o piriforme, ou, sei lá, amígdala, que está recebendo projeções do burro, né, se esse leitor no downstream está avaliando esse pico, né, e está decodificando se o estímulo que é apresentado. Pessoal, eu posso pedir encarecidamente um minutinho só para eu pegar uma água ali, porque minha garganta ficou seca, eu já sequei minha garrafa, se você não se importa. Vai lá, velho. Eu já tô largando de mão. Pra mim é um só artefato de lambida esse negócio aí, e tô com uma roupagem chique, um monte de data análise. Eu tava na esperança de ser uma habituação essa barrinha descendo aí. Mas explica muito, né? No início o bicho lambe para os dois, tem para os dois. Aí, eventualmente, o bicho aprende a lamber só para um, só aparece para um. Foda. E antes disso, mesmo que se não tem a ver com lambida, tu tem que controlar pela amplitude da onda básica, né? Do que ele chama de teta aí, né? Tipo, enfim, né? Gente, eu vou ter que sair aqui. Foi um prazer roubar o Journal Club de vocês. Vou tentar me juntar aí mais vezes. Mas agora tá vendo que vocês estão mentindo pra caralho aí nessa área, vocês. Mas tem uns gráficos bonitos. Tem colorido, que é uma beleza. Essa revista é de impacto alto, para quem não conhece, é uma revista boa, né? Enfim. Tem uns gráficos bonitos lá no paper, né? Eu senti que, enfim, podia ter caprichado um pouco mais no artwork mesmo, né? Tem, enfim. Só um momento, pessoal, rapidinho. E aí, enfim, se tem essa baita diferença eletrofisiológica, tu pode brincar com ela, né? Então, tu vai conseguir classificar. Pronto. Mas isso é coisa que a gente faz também. Bom, voltando, e aí ele entra agora nessa parte mais cabeluda, né, que ele faz um decodificador. Então, eu não conhecia esse tipo de análise, o Linear Discriminant Analysis, mas pelo que eu entendi, ele é um tipo de análise estatística, né, meio que se for entrar para o mundo do machine learning, é um tipo de análise supervisionada, né,
que ele vai setar duas classes, dois labels, né, que ele quer identificar, e aí ele vai olhar naquele dataset como que, o que se faz, né, para melhor separar essas duas classes, né, para melhor identificar essas classes, né, tipo, criar o que ele fala assim, né, tipo, um decision boundary hyperplane, né, between binary stimulus classes, né, que seriam os recompensados versus os não recompensados. Bom, passando só rapidinho aqui pela metodologia disso, só para a gente entender o que ele fez, mas ele treinou esse algoritmo de LDA, né, Linear Discriminant Analysis, pelo PRP de cada eleitor, de cada camundongo, né. Aí ele treinou por todos os trials, exceto um, e aí o missing trial, né, o trial que ele não treinou, ele usou o resultado, o algoritmo para classificar esse trial, né. E aí ele fez isso para todos os trials, separando em duas classes, a classe dos recompensados e não recompensados. E aí ele pegou a timeline do experimento e para cada 0,1 segundo ele fez essa análise, né? E repetiu para todos os trials, como eu falei. E como controle, ele misturou essa identidade dos trials, no training set, né? Misturou aí o recompensados ou não recompensados, para fazer essa análise. E para fazer o controle dessa análise, né? E aí ele fez também uma análise, aí eu já conheci, de PCA, né? Que aí, para ele visualizar a diferença, né? É o tipo de análise não supervisionada, né? Em comparação com a LDA. E aí, ele, para visualizar essa divergência ao longo do tempo, né? No primeiro componente principal. E aí, já partindo para a figura, aqui é a figura com os PCAs, né? Então, ele colocou aqui para teta beta, para teta e high gamma. E aí, aqui é o timeline dos trials, e aqui é onde o odor foi colocado. E aí, para um animal naive, dá para ver que, assim, pouco tempo depois, começa a divergir os componentes principais, né? O componente que melhor explica a diferença entre os dois sinais. E aí, entre os dados, né, na real. E aí, no coeficiente, isso já se dá de forma mais abrupta e mais forte. Isso para teta beta, né? Para teta high gamma, ele mostrou aqui para o recompensado pico vale, né? E eu esqueci de falar, mas assim, o vermelho aqui os dados do pico e do vale, né, do fundo, deixa eu ver mais aqui, e para os recompensados e não recompensados, né? E aqui ele não viu muita diferença entre pico e vale para o teta beta, mas para o teta gama ele viu essa diferençazinha aqui. Os picos parecem explicar mais a diferença entre os dois datasets, né? Bom, então esse aí foi o PCA, o nosso supervisionado. E aí que ele mostra os dados do LDA, né? E aí ele mostra o decoding performance dos já supervisionado, né? E aí ele colocou, como eu falei, os labels de S positivo, S negativo, e o shuffle, que é esse dado em cinza aqui, ele misturou os dados para treinar, ele treinou os dados com eles misturados, né? Então, seja do recompensado ou não recompensado. E aí, ele viu essa diferença também, para teta beta, né, no caso, quando o animal é proficiente, a performance de codificação, né, o decodificador ele acerta mais quando como é que se diz? Quando se considera o pico, né? O pico, nesse caso de beta, o pico e o vale. Aqui, no caso de gama, de modulação gama, ele acerta mais no pico, em relação ao vale. Esse aqui é o shuffle, né? Seria por acaso, né? É um acerto de 50%. E aí, o que aconteceu? Vocês estão me ouvindo? Sim! Sim. Tá. Há um silêncio aqui perturbador. Pensando, se ele usasse as próprias componentes principais para classificar usando a LDA, talvez fosse melhor performance. Não sei.
Eles aplicam assim, de uma mais forma no geral, só para situar de novo o pessoal mais começando aí, mas é isso, tipo, ele diz que tem diferenças eletrofisiológicas entre, enfim, essas situações, né, entre esses trials, e aí uma maneira de demonstrar é não só você fazendo um gráfico de barras, mostrando que, enfim, um é mais alto, outro é mais baixo, mas então, realmente, se essas diferenças são significativas, deixa eu ver se eu só informar a medida eletrofisiológica, se eu consigo descobrir que tipo de trial estava, né? Então, existem vários classificadores, né? Pattern Classification, que é o nome da área aí da, sei lá, matemática, robótica ou computação, mas isso é comum em estudos de neurociências, né? Você mostrar que, olha, realmente existe informação sobre, no caso, o tipo de trial, nesse tipo de medida que eu fiz, tanto que eu consigo classificar usando essa medida, né? Aí a medida em particular tem todos os gostos e sabores aí, né? Enfim. Uhum. Exato. E aí exato, pegando esse gancho, o pico ele explica melhor, né? Tipo, ele consegue prever melhor pelos picos do que pelos vales, né? O decode performance seria pelos picos e pelo vale. Isso aqui, só voltando, só para situar de que dataset que ele está falando aqui. É engraçado, ele não fala. Enfim, não, acho que isso aqui é tudo, na real, isso aqui é tudo, né? E aqui, ele quantifica aqui para, assim, sustentar o argumento de que o pico ele é melhor para decodificar do que o vale, aí ele faz essas comparações, né? No caso de teta high gamma, no caso. Mas, enfim, ele faz essas comparações, ele coloca aqui os vários odores, e eu estou supondo que cada ponto também aqui, eu não lembro dele deixar muito claro, mas cada ponto, acho que é cada animal. O total de cada animal para cada odor, né? Para cada par de odor. E aí, ele faz essa medida de área embaixo da curva. Né? Aí tem um suplementazinho. Mas é uma curva ROC que ele usa, é isso? É a área debaixo da curva ROC ou não? Não, se bem que se é neutro tem que dar meio, né? Então, bom, AUC é Area Under the Curve. Essa curva aí, tá. Isso. Aí ele são dados 50, tá artificiais. vendo? Por isso que eu estava achando estranho, porque em geral, nessas coisas de classificações binárias, enfim, a chance é 50%, né? Então, enfim, aí depende da medida, mas em geral dá 0,5% ou 50%. Mas pelo visto ele está descontando 50%, por isso que está chegando em zero, né? Isso. Ele considera os 50% zero, né? E o 1 o 100% máximo. Isso aí são dados artificiais, né? Ele só colocou para mostrar. Esses dados artificiais passam do 100%, inclusive. Estranho. Né? E aí, bom, aí ele faz quantifica isso aqui, a área embaixo da curva, comparando o pico e o vale, e vê que no caso de teta gama, o pico, né, a área embaixo da curva do pico, ligeiramente maior do que o vale, em geral. E aí, por isso, o pico pode ser melhor para explicar, melhor para prever, né, tipo, a natureza do trial, né. Aqui ele expande para dizer que foi dois tipos de experimento, para dizer que foi relevante, essa mudança isso aqui em relação ao pico, se eu não me engano, deixa eu ver, isso, essa mudança de área under the curve nos casos de pico. E aqui eles fazem essa análise, essa mesma análise de decodificação, só que agora separando nos trials. Eu vou colocar até aquela figurinha aqui, porque para me ajudar, nos ajudar também. Deixa eu chegar um pouco mais para trás. Não sei se... Tá, mas enfim, aí ele coloca aqui ele faz essa decodificação, ele separa pelos trials que o animal acertou, né? Ou deu um hit, ou correct rejection, né? Ou um missing false alarm. E aí ele percebeu que ele está decodificando melhor nos casos que o animal identifica, no caso que o animal acerta, né? Tipo, que ele dá nas duas situações corretas, né? No hit e no correct rejection, em comparação com os outros, né? Então, a ideia mais ou menos
dessa coisa aqui é reforçar que, tipo, o decodificador, ele compara como se fosse, como eu falei, um observador downstream, né, que esse observador está melhor identificando ou pescando a natureza dos trials pelos picos, né? Isso é que melhor explica a diferença, né? Tanto para o teta beta quanto para o teta high. Tá, aí agora ele vai para o... a penúltima figura, ele vai para o... Já está bem longo aí, quase meio-dia. Mas aqui ele vai comparar... eu demorei um bocado para entender esse negócio aqui, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Ele vai comparar os tempos de decisão. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto para ficar mais fácil. Ele vai comparar o decision make times, né? Ele compara, ele criou esse decodificador, ele vai fazer uma métrica de tempo de decisão do decodificador e o tempo de decisão biológico, que seria a resposta de lambida ou não lambida, né? E aqui ele coloca dois datasets, né, 25 trials de cada exemplo, dos recompensados e não recompensados. E aqui ele faz uma binarização, né, da entrada do input que deu lá no sensor, que está detectando que o animal lambeu, né, o sensor lá elétrico. Enfim, e aí a parte de baixo aqui seria 0, né, e quando o animal lambeu, seria a parte alta, né, o 1. E aí fica esse dado binário. E aqui são para os recompensados, não recompensados. E no caso, ele construiu essa matriz construiu essas matrizes para todos os animais, todos os trials, de lambida, né, matriz de lambidas, e ele também fez o mesmo, como ele construiu rapidinho, ele computou por 0,1 segundos time beam, não, isso aqui eu vou explicar depois, desculpa. Enfim, ele construiu essas duas matrizes de lambidas e pegou as matrizes que são relativas à decodificação de fato. No caso da decodificação, ele fez matriz de 0 e 1 de lambidas, como eu falei, e ele binarizou também a decodificação de que se fosse correto era 1 e se fosse incorreto era 0. Então, ele montou duas matrizes de 0 e 1, e aí ele fez o critério que ele utilizou para determinar o tempo de decisão, ele percorreu o dado e fez um teste de rank sum, né, acho que é o Mann-Whitney, para cada 0,1, para bin de 0,1 segundo, e aí, quando essa diferença deu menor do que, o P dessa diferença deu menor que 0,05, ele considerou que ali é o tempo de decisão. Esse foi o critério que ele usou para determinar, para extrair o tempo de decisão fisiológico, né, das lambidas, e o tempo de decisão, entre aspas, neural, pelo decodificador, né. Pois mas isso aí só reforça a minha intuição. A gente está vendo o artefato de lambida. Olha como tu acessar o pico do gama, entre aspas, não estou com vídeo, mas enfim. Olha, é idêntico, cara. Lambida e gama é a mesma coisa. A gente está vendo um artefato de lambida nesse paper esse tempo todo. Tá bom. Aqui, você está falando aqui, no C? Opa, estou falando no mute. Foi mal. Também eu estou vendo que, enfim, tem comportamentos muito similares, né? Entre lamber, pelo menos eu estou lendo rápido essa figura, mas essa similaridade... Enfim, eu já estou vendo esse paper como um artefato de lambida, né? É capaz mesmo, capaz. Eu tinha pensado nisso, mas... Mas, bom, ele definiu como fosse isso, e aí, quando a diferença entre os dois dá menor que 0,0... o p-valor, né, dá menor que 0,05, significa que é o tempo de decisão, né? E aí ele comparou isso aqui para as lambidas, o tempo de decisão das lambidas, dos picos e dos vales, né? E os das lambidas e dos picos, eles acompanham, né? Acompanham muito, inclusive. São idênticos, é a mesma coisa, gente. Olha aí, é a mesma coisa. São idênticos. Um é o artefato do outro. Verdade. Bom, aqui ele só mostra os dados dos picos e dos vales no decodificador, né, e essa faixa vermelha aqui é o p-valor. Ele expande esses resultados para o grupo para dizer que os tempos de decisão são similares. Mas,
Bom, é isso. E os tempos ambos são similares, não deram diferença significativa, e que são bem mais reduzidos o tempo de decisão no beta high gamma. Bom, e acho que o ponto que ele quis mostrar no paper já estava nas figuras passadas. Mas aqui, ele, na última figura, agora ele faz um PCA, em todos os dados também, divide aqui entre naive, proficiente, pré-O2, e pega os dois componentes principais, né, os dois primeiros componentes principais, e ele vê que para os proeficientes, né, pré-O2 seria o intervalo antes do O2 ser apresentado, né, e o O2, obviamente, depois. Aí aqui ele faz o teta high gamma, engraçado, aqui eles estão mostrando o teta high gamma, enfim, mas aí ele vê que quando o animal está proeficiente e quando é apresentado o O2, existe essa clara separação entre os dois. E aí ele expande isso, ele divide isso entre os experimentos, para dizer que, assim, entre os dois experimentos tem diferenças nos resultados, que na verdade são os dois tipos diferentes de linhagem camundongo, né? E ele expande isso para o timeline do experimento, né? Os naivos e proficiente, e dá essas diferenças aqui. Proficiente, existe, na verdade, uma redução de dimensionalidade, aqui ele analisa a redução de dimensionalidade, então é mais fácil identificar quando a separação entre os dados, quando o animal se torna mais proficiente, né? Isso se dá mais acentuadamente no pico, e nos dois experimentos, né? Aqui é para o teta high gamma e aqui é para o teta beta. E aqui o teta beta, em geral, não teve muita diferença entre pico e vale, né? Mas, assim, é isso. Esse é o paper, esses foram os resultados. Aqui na discussão ele retoma um pouco o que ele propôs de praxe, né? Como que ele propôs as perguntas que ele propôs. Mas eu acho que não tem muita coisa mais relevante, que talvez tem alguma coisa aí na conclusão e tal, que ele fala um pouco sobre essa coisa de que existem, o que para mim era a minha maior curiosidade nesse paper, né, que como que está relacionado essas conexões do Google, né, essas conexões que saem do Google, e como que, sei lá, esses outros núcleos estão regulando de fato, controlando a resposta que se vê no Google, né. E é interessante ver essa resposta de processamento já no início, né, só olhando para o Google. Poucos papers que eu li fazem isso, eu acho que nem lembro de nenhum aqui para falar. Mas, enfim, esse esse foi o paper, esse foi o resultado. Já entendi que não tem nada que é tudo artefato. Mas tá massa. Tem coisas interessantes, mas eu fiquei com essa impressão do paper. Mas... Enfim, não é porque, para começar, mostra um Power Spectrum simples para a gente dar uma olhadinha. Enfim, aquele traçado lá pareceu meio estranho também. Sim, claro. Mas todo o resto segue, né? Se tu consegue... Enfim. Esse traçado aí tá muito estranhinho, né? Tá meio... Mas e assim, beleza. porque eu conheço pouco dessa linha metodológica usando, tipo, a LDA e tal, mas, de fato, seria a melhor análise nesse caso, assim, para decodificar. Tem várias formas de fazer. Eu já brinquei com LDA há muito tempo. Na verdade, eu brinquei com MDA, né? Multiple. Agora eu não me lembro mais, eu vou tentar lembrar aqui para não... Mas é algo que isso é comum, né? Isso a gente faz também, vira e mexe, né? Mostrar que, olha, não... É uma outra maneira de ver que tem informação no dado, né? Claro. Mas... Não, assim, a ideia toda é isso, né? Tá correlacionando, aí o bicho... É até bonita a história do paper, né? Eu no fim, não acredito, não estou convencido de que o que ele está mostrando é verdade, mas a história é... Enfim, tem uma prosa boa aí, né? Se é verdade ou não. Sim, Inclusive, daria até, assim, se fosse fácil fazer experimento, peraí, deixa eu refazer esse troço aqui, controlando aqui, aí deixa eu fazer um experimento controle só com lambida, né? Que não tem essa tarefa cognitiva, enfim... Daria, claro que o tempo é finito e tudo mais, né? Mas daria para device, né? Algum experimento para tentar. Dá para fazer mais, né? A iLife, eu não sei de quando que é esse paper, mas a iLife pede que você coloque todos os dados.
Então, para conseguir publicar, o cara sim. botar os dados. Então, dá para olhar dá pra olhar o dado bruto, dá para fazer esses testes que vocês estão dizendo aí, super fácil. Mas o que é o ideal? O ideal é ter lambida fora desse contexto de tarefa, para saber se o ato mecânico de lamber também já não... Porque olha, o que está dizendo aí? Está dizendo o seguinte, que quando é o cheiro que importa, aparece... Na verdade, o teta gama coupling eu já nem vejo, né? Porque para mim já é uma distorção do formato de onda. Mas o resultado que eu estava achando bonito era, caramba, então a oscilação teta, que não é teta, eu chamo de RR, mas enfim, caramba, o RR só vai aparecer quando tá o odor que importa, que bacana, né? Tem alguma coisa intricada aí de cognição que reconhece que é o odor recompensado e faz a onda aparecer. Isso é massa por si só, né? Então, e novamente, considerando esse lance do gama, que eu já no início já não estava acreditando. Mas agora eu fiquei pensando também que, sim, mas ia ser muito foda se é realmente isso, né? Caramba, é uma onda que tá numa e não tá noutra. Talvez seja, mas eu pensei na Vale de Ocã, talvez pode ser só tudo artefato de lambido que a gente está vendo aí. O bicho não lambe para um e lambe para outro e explica tudo, né? Então, como é que controla se é lambido ou não, que não está... Né? E outras coisas que eu achei estranho, eu já trabalhei muito com OB, eu nunca vi esses 2 picos aí, cara, esses 2 picos não existem. Por isso que no início você está perguntando, será que ele está pegando 2 gamas? Será que ele está filtrando muito largo? Aí tu vai lá no traçado, cadê o gama? Cadê o power spectrum? Cadê... Enfim, Bom, já tá claro como eu penso, mas... Você acha que dá para testar essas hipóteses nesse dado que já está aí, Adriano? Teria que ter alguma... Tem que pensar. Não, dependendo, a gente tem aquele filão latino-americano, né? Sou pobre, mas sou esperto. A gente vai, pega o dado, faz um troço, demonstra e já publica um irmãozinho na iLife. É aquele paper oportunista aí. Tem que ver que vocês disponibilizam os dados, teria que pensar como é que tu demonstra ou não, né? Mas eu penso que o ideal seria alguma lambida fora desse contexto dessa tarefa. Isso seria para ver se é lambida ou não, se a lambida pode causar esse efeito, né? Mas dito isso, a gente pode pegar error trials, aonde o bicho lambe, é isso então. Pega quando o bicho lambe no S- e vê se não tem. Pode ser. Né? Então, pode ser, não é o S-, é o fato de não lamber. Mas daí então, se alguém tiver aí no ócio, se alguém tiver no ócio, crítico, né? O datasset está disponível, né? Mas ele errou por quê? Oi? Mas daí, só sempre... Sim. O contra-argumento é, ele errou porque apareceu oscilação e ele achou que... dá para ver os timings, mas ele mesmo se desmascara, né? Porque uma linha exatamente em cima da outra, né? Naquela figura lá. O leak e o power do pico lá, eles são idênticos, né? Em biologia, a gente sabe que achar uma coisa idêntica assim é difícil, né? Então... pode fazer a correlação do leak, do power do leak... ele tem o dado do power do leak? Eu não tô conseguindo... Mas tem que ver o que ele tem de dado, o que ele não tem. Se você vê a correlação do power do leak, e o power da oscilação, isso já fala, opa, né? Sincronizado no tempo, sincronizado na potência, né? E aí, se tu pegar nos S- com o leak, fazer... E aí dá para botar uma cartinha na iLife, aqueles filão oportunista. Ó, aqui, ó, a gente tem um outro reassessment aqui, né? A teoria é tudo muito bonito, muito chique, mas talvez tenha uma explicação diferente, né? De quando que é esse paper, cara? Ele é recente, né? É 2020 ou 2019? É 2019, eu acho. Pô, deve ter lá, bicho. Deve estar escrito lá, né? Embaixo, na parte dos métodos, deve ter lá. Os dados estão disponibilizados, não sei aonde. Não, tem que fazer o dever de casa. E também um outro, se a gente for seguir essa linha, né? Um outro dever de casa é ler os revisores, né? Porque a iLife disponibiliza os pareceres, né? Ver se nenhum revisor levantou. Eu já dei um Ctrl F aqui em leaking no paper, eles não parecem discutir se pode contaminar ou não. Né? Porque a ideia toda é que, enfim, às vezes tem coisas motores, mesmo que a gente esteja medindo atividade dentro do cérebro, vira e mexe, você tem artefatos o músculo também tem atividade elétrica, e às vezes você captura em eletrodos que você só quer capturar a atividade do cérebro. Isso acontece, são artefatos musculares que às vezes contaminam. De grandeza mais forte, no caso, né? Que daí então, maiores. Do lado do bicho e pode estar chegando lá. Eu tô sem câmera esse tempo todo, né? Mas enfim.
Mas eu vejo, assim, esse paper, assim, mas também não vou dizer que com certeza, pôr minha mão no fogo. Mas eu acho que a navalha do Ockham, né, sugere que pode ser o leaking isso aí, né? Enfim. Pode crer. Tu não queria um projeto de C, Vitor? Ó, já tem um aí, ó. Possível. Só que esse é treta, já tem que estar mais... Já entra na estratégia bullying do lado, que é bom, né? Não, tem muita análise aí que eu não faço a menor ideia. Eu tava só... não, eu sei. Esse aí tá mais cabeludo, mas tá massa. A parte de... É muito estatística e tal, eu não tava acostumado a ver, assim, os papers que eu via normalmente era bem biomóveis, algumas coisas lá, acho um pouco análise. Fazer os PSD, plotar o dado bruto, fazer os PSD, já é o espectrograma, isso aí já resolve tanta coisa. Mas aí tá na graduação, né? Tem que ver que é o espectrograma, tem que ver. Mesmo para eu ver que probabilidade básica aparece. Né? Espectrograma, isso aqui. Isso é a linha de código. Tá fazendo, né? Tá bem. Mas tá massa, valeu aí, José. Vocês viram que saiu um outro relativo, né? Eu mandei para vocês por e-mail, né? Apareceu um outro pré-print aí dessa área. Sim, vi. Tava às 4 horas da manhã hoje, aí eu não li ainda não, mas eu vi. Mas o Davi respondeu, não, eu mandei, era 9 para mim, né? Aí deu um 9,5, o Davi respondeu, peraí, são 4 do Brasil, o Davi está trabalhando 4 da manhã. Mas tá massa, boa. Valeu aí. Valeu, galera. Bom, então tá. Obrigado pela paciência. Abraço. Falou. Deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Eu conversei com o Brian semana passada e conversei com... Eu vou desligar isso aqui, que não é... Vou parar de gravar, beleza? Tá, esse aí é um